Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje temos um papo muito bacana a respeito dos trabalhos. Hoje em dia temos apenas duas possibilidades. Ou nos tornamos empreendedores construindo o nosso próprio negócio, ou vendemos nossas horas de trabalho para outras pessoas e nos tornamos um famoso CLT. Antigamente, antes do nascimento do capitalismo, tínhamos o feudalismo, onde se predominava uma economia totalmente agrícola, e todos os trabalhadores trabalhavam para os senhores feudais, que eram os donos da terra. Assim eles dividiam a produção. Os produtores produziam, tiravam o suficiente para o seu sustento, e todo o resto ia para o senhor feudal, que era o dono das terras, os latifúndios da época. Mas com o nascimento do capitalismo, temos o surgimento das empresas, onde os homens começam a vender suas horas de trabalho em troca de um salário, para que possam se sustentarem. Esse é aquele exato momento que a sociedade começa a ser modelada, porque agora tem muita gente vindo do campo para trabalhar nas indústrias. Começa todo um processo de urbanização, a sociedade começa a ser compactada, modelada, surgem as periferias. Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Ou seja, toda a sociedade começa a se formar a partir do movimento ruralista que vem do campo. Com uma nova oportunidade de vida agora sendo oferecida pelos donos de produção para os trabalhadores, começam a surgir as famílias, começam a surgir os filhos, e assim uma grande demanda de trabalhadores aparece na sociedade. E como os donos de produção pagavam pouco, ia todo mundo para o trabalho. Ia pai, mãe, filho, gatinho, cachorrinho, papagaio, ia todo mundo para o trabalho. Mas como eles tinham longa jornada de trabalho, seu trabalho era muito intenso e cansativo, os trabalhadores começaram a se manifestar, começaram a protestar para que pudesse ter melhorias para eles. E como naquela época quem estava no poder era o Getúlio Vargas, ele vai dizer assim: é agora que eu... É agora que eu me torno pai dos pobres. Vou criar uma lei para ajudar toda essa população e a publicidade vai fazer de mim todo-poderoso, o pai dos pobres no Brasil. Vou criar a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. No dia 26 de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou um conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Então, em 1943, Getúlio Vargas cria a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, para poder dar estabilidade para os trabalhadores e garantir a eles direito como um salário mínimo, jornadas de 8 horas de trabalho, repouso semanal, férias remuneradas e indenização caso tenha uma dispensa sem justa causa. Desde então, toda a população brasileira está sob influência das leis trabalhistas. Foi um direito muito merecido, foi um direito conquistado, porque teve muita manifestação e muita luta em busca de uma vida melhor, em busca de uma jornada de trabalho mais eficiente, que pudesse ser mais produtivo e mais eficiente tanto para o dono de produção quanto para as famílias que estavam surgindo na sociedade naquela época. Então foi um direito conquistado e muito merecido. Mas com os avanços tecnológicos que impulsionaram a evolução dos meios de produção e também a sua diversificação, hoje temos diversas possibilidades em diversas áreas. Temos muitos ramos de atuação. Es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa, y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos.
As empresas deixaram de ser centralizadas e passaram a diversificar seus setores para que pudesse ter o melhor rendimento possível em diversas áreas. E com isso surge uma grande variedade de negócios e empregos, desde físicos como virtuais. Os físicos são aqueles que a pessoa se desloca até a empresa para trabalhar. E os virtuais muitas vezes pode ser trabalhado de casa mesmo. Você constrói um escritório ali e passa a dar assistência para a empresa. Assim são negócios virtuais à distância. Num pequeno intervalo de tempo, a gente passou a ter uma grande evolução tecnológica, os setores estão evoluindo muito rápido. E por conta da gente ter um sistema de ensino que está numa baixa velocidade, as pessoas começaram a ficar para trás. Ou seja, uma evolução muito rápida dos setores tecnológicos, mas um ensino muito lento. Então as pessoas não estão acompanhando toda essa evolução, elas estão ficando para trás. E por conta disso, ficam vítimas do sistema tradicional, o sistema formado pela CLT, e ficam para trás. Sabendo disso, vamos ver um pouquinho do outro extremo. A gente viu um pouco do extremo CLT, agora vamos ver um pouco do extremo empreendedorismo. O empreendedorismo é um mundo inovador que está crescendo com muita força agora. Está alavancando com alta velocidade. Durante toda a história, se você pegar para ver, você vai ver que todos os empreendedores que a gente já teve, muitas vezes foram aqueles homens que eram inventores. Eles inventavam seus próprios objetos, como por exemplo, Thomas Edison, que inventou diversos produtos, e também a lâmpada, André Carnegie, que criou a sua siderúrgica, Henry Ford, que criou os automóveis. Durante toda a história que a gente teve, os empreendedores eram os inventores. Eles inventavam seus objetos que eram de grande utilidade para a sociedade e assim negociavam. E assim tinham faturamento em cima desses objetos que eles produziam. Hoje na modernidade temos diversas possibilidades de empreendedorismo. Você pode criar seu próprio negócio, fazer vendas virtuais ou físicas, fazer parceria com empresas, fazer negociações diversas. Hoje temos diversas possibilidades, principalmente com a era digital que está se criando agora. O nosso mundo abre, o nosso leque de possibilidades abre enormemente. Então a gente tem uma grande possibilidade. Só basta olhar adiante, só basta ver o que tipo de demanda o mercado vai precisar daqui a um determinado tempo. Que tipo de demanda vai aparecer, o que está saturado hoje e o que será necessário daqui a um determinado tempo. Mas como o objetivo desse vídeo é apenas ver a diferença entre esses dois extremos, CLT como empreendedorismo, a gente não vai entrar a fundo em nenhum dos dois. Vamos ver apenas o que difere esses dois extremos. Vamos ver um pouquinho a respeito do extremo CLT. Ser um trabalhador CLT, você tem diversas vantagens, desde ganho mensal fixo permanente por longo prazo, principalmente se for um concurso público. Cara, a galera hoje está viciada em concurso público. Tô todo mundo caçando porque a estabilidade é garantida pelo resto da vida. Mas tem diversas vantagens, como por exemplo um salário fixo mensal permanente. Você tem os vales alimentação, vale transporte, tem pagamento de férias, tem 13º, ou seja, é um leque muito bom. Tem muitas coisas boas, tem muita facilidade que ajuda a manter a pessoa na estabilidade, manter a pessoa na zona de conforto. Agora vendo outro extremo, o empreendedorismo, o empreendedor, você não tem todas essas possibilidades. Não tem ganho mensal fixo, não tem 13º, não tem férias, não tem carteira de trabalho assinado, não tem vale alimentação, não tem vale transporte, não tem nada. Ele é o alto patrão de si mesmo, ele que determina o que ele vai produzir e vender, o que ele vai produzir, o que tipo de ganho ele vai determinar para ele mesmo, o quanto ele vai faturar, depende totalmente do seu trabalho. O empreendedor é um alto patrão. Ele cria seus negócios, ele determina o seu faturamento. Na esfera do empreendedorismo, você tem que ser muito mais proativo, porque é você que determina o seu faturamento. Você é o seu alto patrão, você tem que trabalhar para determinar o quanto vai ganhar. Então você passa a ser muito mais proativo do que passivo. No CLT, a gente tem muitas pessoas passivas, ou seja, elas sabem que aquele faturamento vai cair independente da sua produtividade ou não. Agora, sendo empreendedor, você que vai determinar. Você tem que ser o proativo para entrar em ação e produzir mais. Aqui vai uma grande diferença. Na esfera do CLT, o trabalhador passivo tem a estabilidade financeira garantida a longo prazo, permanente. Agora na esfera do empreendedorismo, você não tem essa estabilidade financeira garantida a longo prazo. Você que vai determinar o quanto você vai ganhar. Você tem uma renda variável, varia no decorrer do tempo, de acordo com a sua produtividade. Só que no caso do CLT, você não tem a liberdade financeira, você tem um ganho permanente e dificilmente pode conquistar a liberdade financeira. Agora no extremo do empreendedorismo, você pode conquistar essa liberdade financeira, porque você pode ter ganhos ilimitados, faturamento exponencial. Você que determina o quanto vai ganhar. Então é uma esfera muito mais ativa, com
faturamento ilimitado, que possibilita a liberdade financeira, e no CLT, uma estabilidade econômica garantida. Então, no ramo do empreendedorismo, você pode ser um trabalhador mais proativo, que tem a rentabilidade ilimitada, você determina o quanto vai ganhar e pode conquistar a liberdade financeira. E no ramo da CLT, você tem um ganho limitado e dificilmente conquistará uma liberdade financeira por conta de um ganho estagnado, parado no tempo. Mas pensa comigo, sendo um empreendedor, você pode conquistar a liberdade financeira, ter um faturamento muito alto, mas por que no Brasil temos tão poucos empreendedores ainda? A resposta é simples e clara. As pessoas têm medo diferente. Quando você entra nesse ramo do empreendedorismo, é o ramo mais proativo. Você tem que se dedicar todo dia. A partir do momento que você levanta a sua cama, tem que trabalhar muito para construir o seu faturamento. E isso você sabe como é a sua cultura brasileira, as pessoas não gostam de trabalhar. Infelizmente, a gente tem uma cultura muito preguiçosa. As pessoas preferem ter uma renda passiva, aquela que cai mensalmente ali, fazendo pouco, trabalhando o menos possível, muitas vezes sonhando com a aposentadoria lá na frente, mas não gostam de trabalhar. E esse ramo do empreendedorismo, ele tem uma boa recompensa, só que ele tem que ser mais suado, mais trabalhado, sem produzir mais conteúdo, produzir mais relevância para o mercado e não ser mais passivo, não deixar a vida ser levada. E por conta disso, as pessoas se estagnaram, ficaram paradas um tempo, porque elas não querem lutar, não querem ralar diariamente. E o empreendedorismo também é um mundo totalmente desconhecido, é diferente, e o ser humano é muito medroso, ele tem muito medo do desconhecido. Imagina, por exemplo, você diante de uma forquilha. Uma forquilha é uma encruzilhada onde você tem duas ruas, direita e esquerda. Na esquerda tem a rua totalmente clara, cheia de pó, cheia de lâmpadas, a rua está totalmente clara, e na direita a rua está escura. É de noite e não tem nenhuma lâmpada e está escura. Por qual caminho você vai seguir? Por onde está claro. O ser humano tem medo de seguir o diferente. Ele não vai pegar uma rua escura que ele não consegue ver, que ele não consegue ter uma projeção. Ele tem medo, ele se limita, ele vai para o lado que é mais fácil. Ele não vai enfrentar um caminho desconhecido, um caminho escuro. E muitas vezes hoje as pessoas veem o empreendedorismo como um caminho escuro, um caminho que não se pode prever como será. As pessoas acham também que construindo seu próprio negócio vão ter uma vida mais fácil, vão ter mais tempo para ficar dispersa, vão poder acordar mais tarde, dormir mais. Elas se enganam, porque a partir do momento que você começa a construir seu negócio, você tem que construí-lo, modelá-lo, você tem que dar base para ele, você tem que sustentá-lo e trazer a ele a estabilidade para que ele possa faturar, para que ele possa progredir. Então é muito mais trabalhoso. As pessoas se enganam achando que vão ficar numa zona de conforto, construindo uma empresa, vão dormir até mais tarde, vão trabalhar a hora que querem, mas muito pelo contrário, você tem que trabalhar muito mais para garantir que o seu negócio possa decolar. As pessoas preferem ficar na zona de conforto, que é a CLT, mas elas esquecem de um grande problema que você deve saber. Porque a zona de conforto, novamente criada pela CLT, é na verdade uma grande limitadora de sonhos. É uma limitadora de sonhos. Porque você raramente conseguirá construir uma grande casa, morar em outros países, fazer grandes viagens, trabalhando de forma remunerada mensalmente com ganhos super limitados, super baixos. Você raramente conseguirá construir grandes sonhos com uma renda pequena mensal. Essa zona de conforto criada pela CLT limita os sonhos. As pessoas acabam se enganando. Elas preferem ficar na zona de conforto ali, tudo bem, ótimo, ter um trabalho garantido, minha comida, tudo garantido. Só que ela não consegue realizar seus sonhos. O que adianta levar uma vida ali inteira limitada que não pode realizar sonhos? Para que você possa realizar seus sonhos maiores, você tem que aumentar seu faturamento. Meus queridos, esse vídeo foi feito principalmente para lhe gerar uma provocação, para que você possa pensar no que você quer de fato para a sua vida. Se você quer ficar na zona de conforto, ter uma estabilidade, um ganho mensal, mas com sonhos limitados, uma vida limitada, e sonhando futuramente com uma possível aposentadoria, e morrer com isso, morrer nessa limitação. Mas você também tem outra possibilidade. Você pode construir muito mais, alimentar seus sonhos, construindo seu negócio. Deixe de vender suas horas, porque quando você é um trabalhador CLT, o que você faz basicamente é vender suas horas de trabalho. Se você pegar o seu salário e dividir pelo número de horas que trabalha, você vai ter o valor de cada hora do seu dia. Ele é muito precioso, então não desperdice seu tempo à toa. Deixe de vender seu tempo para as empresas e construa o seu produto, venda a sua marca. Assim você pode faturar muito mais e pode fomentar para que possa realizar grandes sonhos no decorrer do tempo. Então, para finalizarmos, vai aquela dica do coração. Deixe de vender suas horas de trabalho. Deixe, elas são passageiras, seu tempo é muito precioso.
construa o seu próprio produto, venda seu produto, venda sua marca, assim você atinge um faturamento maior. Deixe de gastar tempo, desperdiçar tempo. Você está doando seu tempo precioso para qualquer setor trabalhista aí que não te reconhece, te paga um faturamento muito baixo mensal e não te dá o reconhecimento necessário que você de fato tem. Então construa seu produto, sua marca, abra seu negócio. Se você é uma mulher, gosta de estética, gosta de maquiagem e tal, abra o seu salão. Se você é homem, gosta de sei lá o que, esporte, qualquer coisa, abra sua loja, construa seu negócio, saia da dependência estagnada de uma empresa. É um faturamento limitado, é uma grande limitadora de sonhos. Então construa mais. Eu acredito que você consegue, vamos para cima, construir muito mais a longo prazo. O meu objetivo aqui é te ajudar, eu me chamo Alessandro, sou estudante, e decidi construir essa plataforma para que eu pudesse entregar conteúdos para as pessoas. Eu gosto muito de ler, sou muito leitor, e todo conteúdo que eu aprendo eu quero passar para que você possa ter mais produtividade na sua vida. Assim eu construí essa plataforma para que a gente possa ter mais contato e evoluir junto a longo prazo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, curte, comenta também, se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim, para que a gente possa entregar mais conteúdo para mais pessoas e crescer muito mais a longo prazo. Assim a gente pode construir grandes relações no decorrer do tempo. A gente pode se aproximar mais, ter mais contato e evoluir junto no decorrer do tempo. Grande abraço, galera. Se cuidem. Tchau, até mais.